Boa tarde, crianças do oitavo ano. Nós iremos hoje ver a radiciação, mas a radiciação dos números reais, do conjunto dos números reais. Isso aqui nós já estudamos várias vezes a respeito da radiciação, certo? Muitos anos, muitas séries se trabalha isso. Porém, nós vamos vê-las agora usando o conjunto dos números reais. Nós vamos extrair raízes de números decimais e de números fracionários, certo? Primeiro, só a definição aqui, ó. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Essa aqui é a chave para você saber como se calcula a raiz de qualquer número, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta, não importa o índice. O que você deve saber é isso, que radiciação é a operação inversa da potenciação. E nós vamos ver algumas formas de se encontrar as raízes. Eu mostrei até para vocês em sala a forma da decomposição, certo? Então você pode utilizar aquela forma para qualquer raiz que você queira encontrar. Mas vamos aqui, ó. Aqui foram dados dois exemplos. Um na forma decimal e o outro na forma fracionária. O exemplo A tinha raiz quadrada de 0,49. O número decimal, para se encontrar a raiz, era um pouco complicado. Por que ele é um pouco mais complicado? Porque você vai ter que encontrar uma multiplicação de números decimais também. Uma dica é de nós não trabalharmos ele na forma decimal, já que nós temos a possibilidade de transformar qualquer número decimal em número fracionário. Como é que faz isso? Só para lembrar. Então, ó, a raiz quadrada de 0,49. Eu coloco o número sem a vírgula. Se eu tirar essa vírgula aqui, ia ficar 0,49. Só que 0 à esquerda não vale nada. Então, eu vou colocar apenas 49, certo? Eu ia colocar 0,49. Mas 0 à esquerda não vale nada. Se aqui fosse qualquer outro número, eu teria que colocá-lo aqui. Se fosse 1,49, tinha que ficar aqui 149. 2,49, tinha que ficar 249. Mas aqui só é 49, pois a parte inteira é zero. Embaixo eu vou colocar o 1. Sempre vai ser 1? Sim, sempre vai ser o número 1. Ele vai vir acompanhado de zeros. Quantos zeros eu vou colocar aqui acompanhando 1? Vai depender de quantos números tem após a vírgula. No caso aqui são dois números, ou dois algarismos, é o 4 e o 9. Então vamos ver aqui, ó. 2 zeros. Agora é só extrair a raiz quadrada. São duas raízes, na verdade, ou dois números que são quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito? É um número que possui raiz quadrada exata. Ou seja, o 49 e 100 são números que possuem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 49 é quem? É o 7. Pois 7 ao quadrado, ou 7 vezes 7 é 49. E a raiz quadrada de 100 é 10. Pois 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10, é igual a 100. Então, está aqui 7 décimos. Mas, como a questão original estava em forma decimal, nós temos que colocar a resposta final também em forma decimal. Como é que eu faço agora? Eu transformei de décimo para fração. Agora, eu vou fazer o inverso. Eu vou transformar a fração em décimo. E como é que transforma a fração em décimo? É bem simples. É só dividir o numerador pelo denominador. Ou, melhor, o de cima pelo de baixo. Já que toda fração é uma divisão. Como 7 não dá para 10, põe 0 aqui, 0, aqui. Fica 70 por 10, que dá 7. 7 vezes 10, 70. Para 70, nada. Ou seja, o resultado final disso é 0,7. Na letra B também tem outro exemplo. Tem outro exemplo que já está na forma fracionária, que é a raiz cúbica de menos 1/27. Raiz cúbica. O que seria a raiz cúbica de um número? Raiz cúbica é igual a um número que ao cubo resulte nesses números que apareceram aqui, certo? Toda vez que o índice for maior do que 2, é aconselhável você fazer o método da decomposição.
E o método da decomposição, lembrando que eles servem para todas as raízes, todos os casos. Como aqui o índice é ímpar, não tem problema esse radicando ser negativo. Se fosse par, se fosse aqui raiz quadrada, ou eu fosse um 4, 6, 8 e assim sucessivamente, eu não poderia ter um sinal de menos aqui dentro, porque não existe número raízes cujo expoente é par de números negativos. Então, mas nesse caso aqui, como é 3, é um número ímpar, existe. E a raiz cúbica de 1 é um número que é o cubo da 1. E qual é esse número? É o próprio 1. Pois 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 ao cubo é igual a 1. E 27? 27 é um pouco mais complicado. Então, você faz a decomposição, como se fosse calcular um MMC, só que usando apenas o número que você está procurando a raiz. 27 dá dividir para quanto? Para quanto? Dá dividir por 3. 27 por 3 é 9. 9 dá por quanto? Por 3. 9 por 3 é 3. 3 dá por quanto? Por 3, que dá 1. Então, aqui chegou no 1, morreu. Como é que eu faço agora para calcular a raiz? Eu vou juntar de acordo com o índice. Quem é o índice? O índice é 3. Então, eu vou juntar de 3 em 3. Então, isso aqui dá 3 ao cubo. Aí, se tivesse mais números para cá, eu ia fazer isso, cortar e multiplicar. Como não tem, eu só corto. Cortei o expoente, sobrou quem? 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3? Porque 3 ao cubo dá 27. É só elevar o número ao índice, certo? Transformando em uma potenciação. Porque 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, está aí a resposta. Como ele já deu na forma fracionária, não tem problema nenhum. A resposta também está na forma fracionária, certo? Então, aqui, olha, está ensinando o que eu já tinha mostrado para vocês, que é a forma da decomposição. Eu mostrei isso em sala. Eu vou fazer só uma para vocês verem como é simples, tá? Como é fácil. E também como é muito eficaz. Eu vou pegar a raiz quadrada de 1000, ou melhor, 10,24, certo? Que é o número decimal. Primeira coisa, transformar para a forma fracionária. Como é que transforma para fração? Eu pego o número sem a vírgula, vai ficar 1024. Embaixo eu vou colocar 1 acompanhado de zeros. No caso, serão quantos zeros? Depende da quantidade de número que vem após a vírgula. São 2 números após a vírgula, então aqui vai vir 2 zeros. Aí aqui eu tenho a raiz quadrada, vou só trazer para cá, para ficar melhor. De 1024 sobre 100. Como esse aqui é um número muito alto, né, é relativamente alto, para encontrar a sua raiz, nós vamos fazer a decomposição dele. 1024, eu vou decompor ele para saber qual será a sua raiz. Deixa eu só botar mais para cá, porque senão não vai ter espaço. Vou colocar aqui 1024, certo? Vamos lá, 1024, como é um número par, dá por 2. 1024 por 2 são 512. 512 ainda é um número par, dá por 2 de novo. 512 por 2 dá 256. 256 também dá por 2, que vai dar 128. 128 ainda dá por 2, que dá 64. 64 dá por 2, que dá 32. Que dá por 2, que vai dar 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2,
que dá 1. Chegou aqui e morreu. Agora eu tenho que olhar o índice dessa raiz. Como aqui não tem índice nenhum, nós já sabemos que quando não tem, é considerado 2. Ou seja, eu vou juntar aqui de 2 em 2. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado. E aqui 2 ao quadrado. Esse método, ó, gente, não esqueçam disso. Esse método, além de me dizer qual é a raiz quadrada de qualquer número, ele vai me dizer se esse número é um quadrado perfeito, ou seja, se ele possui raiz exata. No caso aqui eu estou falando quadrado perfeito porque é raiz quadrada. Mas se existe raiz, ele vai me dizer por quê. Se fosse raiz cúbica, eu ia juntar de 3 em 3 e não ia sobrar ninguém, se fosse um número que possuísse raiz cúbica exata. Como é um número, a raiz quadrada, quando eu junto todos eles em pares, porque é quadrado, de 2 em 2, e não sobra ninguém, isso quer dizer que ele possui raiz quadrada exata. Agora é só saber quanto é essa raiz. Para saber quanto é, eu vou só eliminar os expoentes, certo? Do ajuntamento aqui, e multiplicar as bases que deram, que foi o ajuntamento de 2 em 2. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Ou seja, a raiz quadrada de 1024 é 32. Sobre a raiz quadrada de 100, você também pode fazer, fingindo que nós não saibamos, mas só para treinar um pouquinho mais aqui nesse método. A raiz quadrada de 100, você pode usar também a decomposição. 100 dá por quanto? Dá por 2. Se eu dividir 100 por 2, dá 50. 50 dá por quanto? Por 2, que dá 25. 25 não dá mais por 2. 25 não dá por 3 e nem por 4. O 25 divide para 25. É o menor número que dá dividir o 25, com exceção do 1. Então, 25 por 5 dá 5. 5 só pode dividir para 5, que dá 1. Aqui morreu. Então, tenho aqui o que? Juntando de 2 em 2, 2 ao quadrado, e tenho 5 ao quadrado, certo? Corto os expoentes e vou multiplicar só o que sobrou, que são as bases. Fica 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Por isso que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, aqui vai ser 32 décimos, que eu posso fazer a simplificação, tá? Nós podemos simplificar essa raiz. Pode deixar assim se quiser? Pode. Dependendo lá, se não for uma pergunta objetiva, pode. Mas, quando é possível fazer a simplificação, faça a simplificação. Vai simplificar aqui por quanto? Por 2. 32 por 2 dá 16 e 10 por 2 dá 5. Então, 16 5/8. Essa é as raízes do número 10,24. Que se eu quisesse também transformar na forma decimal, já que a questão está decimal, é sempre bom você olhar como é que está a questão, também é simples. Como é que transforma para décimo? Divide o de cima pelo de baixo. Fica 16 dividido para 5. 16 dividido para 5 dá o quê? 16 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 16, 1. Põe 0 aqui, vírgula aqui. Fica 10 por 5. 10 por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10 para 10, nada. Então, isso aqui é igual também a 3,2. Certo? Pois está aí. E até a próxima.